O som do vento cortando entre as montanhas de Wudang ecoa sobre o silêncio matinal, enquanto os primeiros raios de sol tocam a superfície de um pequeno lago. Nesse cenário sereno e quase mítico, vemos um jovem em movimento, treinando com precisão e concentração. É Li Fong, moldado pela disciplina do Kung Fu desde os 5 anos de idade, sob o olhar firme, mas afetuoso do tio-avô, o Mestre Han, que carrega cicatrizes silenciosas de um passado que muitos já esqueceram. A câmera gira lentamente ao redor dos dois enquanto Han corrige a postura de Li, dizendo com voz grave: Kung Fu não é sobre vencer, é sobre equilíbrio, sobre ouvir o que o mundo tenta te dizer em silêncio. Esse equilíbrio, no entanto, se quebra tragicamente em um instante. Em uma competição regional, o irmão mais velho de Li, Bo, é morto a facadas por um rival vingativo, logo após o término do torneio. A tragédia é seca e brutal, sem aviso. As imagens são intercaladas entre o sangue manchando o tatame e os olhos atônitos de Li, que se agarra ao corpo do irmão ainda quente. A cena seguinte mostra a mãe dos dois, Doutora Fong, fechando a clínica onde trabalhava e, tomada pelo medo e pela dor, levando o filho para bem longe dali, rumo a Nova York. A cidade os recebe como um soco no estômago. Fria, barulhenta e indiferente. Em Queens, onde se instalam, Li se vê sufocado por uma vida que não entende. A escola é caótica, os colegas são hostis e ele se sente uma peça deslocada, vivendo em um idioma que não domina, sem seu irmão, sem sua arte, sem seu mundo. E ainda assim, algo nele permanece em brasa, esperando ser reacendido. É nesse contexto que conhece Mia Lipani, uma garota de espírito inquieto, voz irônica e uma empatia que resiste ao cinismo ao seu redor. Eles se conectam primeiro pela exclusão mútua. Ele, estrangeiro, ela, rotulada pela história do pai, e logo por algo mais verdadeiro. O pai de Mia, Victor, é dono de uma pizzaria decadente, um ex-boxeador que perdeu mais do que ganhou. Suas dívidas se acumulam e a pressão do submundo nova-iorquino aperta seu pescoço. Li, ao perceber isso, decide ajudá-lo. Ele convence Victor a voltar a lutar e o ajuda a treinar, mas ao fazer isso, também se reconecta com aquilo que tentava esquecer. Os movimentos voltam como reflexo, como respiração. O Kung Fu, que por um tempo representava dor e luto, começa a se tornar redenção. Mas o renascimento de Li não passa desapercebido. Ao enfrentarem um grupo de valentões que assediam Mia, ele acaba chamando a atenção de Connor Day, ex-namorado da garota, campeão de karatê local e herdeiro de um dojo cuja filosofia lembra com inquietante familiaridade a escola Cobra Kai. Connor é arrogante, explosivo e guarda um ressentimento inflamável por tudo que Li representa. Os confrontos entre os dois começam nas palavras, se intensificam nos corredores da escola e se encaminham para algo inevitável: o Torneio dos 5 Distritos, o maior evento juvenil de artes marciais de Nova York. É nesse momento que Sr. Han, agora em Nova York, percebe que sozinho não será suficiente para guiar o jovem. Ele recorre a um antigo amigo, Daniel LaRusso, que aparece pela primeira vez com um sorriso nostálgico e uma aura de sabedoria sutil. O reencontro entre Han e LaRusso é carregado de respeito mútuo, 2 gerações de mestres que carregam os ensinamentos de Miyagi em seu próprio estilo. Daniel observa Li treinar e rapidamente identifica que o garoto precisa mais do que técnica. Ele precisa se reencontrar com a serenidade que o luto arrancou dele. Os treinos passam a se alternar entre o estilo fluido e circular de Han e a filosofia defensiva e centrada do Miyagi-Do. Daniel o leva até uma casa nos arredores da cidade, onde recria, com simplicidade, o ambiente em que treinou décadas antes com o Sr. Miyagi. Ali, entre lavagens de carro e movimentos repetitivos que à primeira vista não fazem sentido, Li começa a entender que força verdadeira não vem do ataque, mas da paciência. Que a raiva é uma armadilha e que para ser mais forte que seu inimigo, é preciso ser mais forte do que seu próprio impulso de destruir. Enquanto isso, Victor, em seu retorno aos ringues, sofre um revés doloroso.
Em uma luta suja, organizada por agiotas locais, ele é brutalmente espancado após ser traído pelo seu próprio treinador. A cena é visceral, capturada em câmera trêmula e cortes rápidos, com Mia gritando no fundo, enquanto Lee assiste impotente. Isso abala profundamente o garoto, que agora vê seu mundo desmoronar mais uma vez. Mas dessa vez, em vez de se retrair, ele decide enfrentar. O torneio chega com a grandiosidade esperada. Arquibancadas cheias, juízes rigorosos e adversários implacáveis. Conor, como sempre, é o favorito. Ele derrota seus oponentes com frieza, com socos duros e olhos sem emoção. Liv, por outro lado, luta com leveza, inteligência e calma. A música se eleva enquanto ele avança nas chaves e Daniel e Han o observam orgulhosos, mas também preocupados com o peso que ele carrega. Quando chega à final, contra Conor, o mundo parece em suspenso. O embate entre os dois é o clímax absoluto. A luta alterna entre explosões de técnica e momentos de silêncio tenso. Conor acerta golpes duros. Lee cai, se levanta. Ele lembra das palavras de Han, lembra dos olhos de Daniel, do sorriso do irmão. E então, no momento em que Conor prepara o golpe final, ele o desarma com um movimento fluido, uma mescla de Kung Fu e Karatê. O golpe não é brutal, é limpo, decisivo. Conor cai, a contagem chega a 10 e Lee vence. O ginásio explode em aplausos, mas a vitória dele é silenciosa. Ele não sorri, ele apenas respira profundamente. Pela primeira vez, em paz. Após o torneio, Victor, agora fora de perigo, reaprende a caminhar com a ajuda de Mia. Doutora Fong, observando o filho, entende enfim que ele não está se afastando da dor, está transformando-a. Han retorna à China, deixando para trás um discípulo que carrega sua honra. E Daniel convida Lee a visitar o dojo Miyagi-Do original, onde guarda lembranças do Sr. Miyagi, e onde, na cena final, Johnny Lawrence aparece. Os dois se encaram, trocam piadas, e Johnny diz com um sorriso: garoto novo, hein? Vamos ver se ele aguenta um chute na cara.